Mas eu quero trazer uma palavra para você. Se assente aí, fica à vontade. Você que está ao vivo conosco aqui no Instagram, não segue a gente, então começa a seguir. Compartilhe a live. Graça e paz, boa noite para todos, amém, igreja? Irmãos, abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 12. Eu estava de plano, irmãos, quando eu saí de casa, de gravar uma ministração que eu fiz sexta-feira, gravar hoje aqui no culto, uma ministração que eu fiz sexta-feira, lá na igreja do apóstolo Luiz César. E aí, eu pensei comigo, falei, se eu for ministrar, eu preciso de muito tempo para pregar ela e a mensagem ficar boa. Então o que a gente vai fazer aqui é apenas um resumo disso. Só que, diferente do que eu preguei lá, eu vou direcionar para um outro sentido, que também faz parte dessa ministração. Hoje eu quero falar sobre sentimentos, emoções e as nossas entranhas. Por que que às vezes você está num culto como esse, num mover como esse e não sente Deus? Por que que tem dia que a gente vem para o culto e a gente se sente pesado? E não só para o culto, né, irmãos? Quando você vai orar e você fala, ai, minha cabeça não está boa. Ai, mas eu estou numa preguiça. Será que isso impede a manifestação da glória de Deus no âmbito pessoal? Não no âmbito coletivo. Porque no âmbito coletivo, você pode estar aí no banco orando, adorando, buscando a Deus e não sentir nada. E o que está do seu lado está recebendo muito de Deus. Por que que é importante a gente governar, reinar sobre as nossas emoções? É isso que eu vou falar. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis que o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso, conheçamos todo o significado do amor. Diga comigo, todo o significado do amor. Aí ele vai falar o que é esse significado. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aqui eu já fazia uma pausa e já perguntava: será que a gente tem feito isso?
versículo 17. Se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadece dele. Na João Almeida diz o seguinte: vendo o seu irmão passando necessidade, e cerra ou fecha as vossas entranhas. Ok? Aqui já é a tradução do que é a palavra entranhas, por isso que a gente vai falar sobre entranhas. Fecha as entranhas. Aqui já está traduzindo, não se compadece. Ou seja, quando eu não me compadeço, eu estou fechando o meu coração, cerrando as minhas entranhas. Como é possível permanecer nele? O amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes em verdade. Por que ele criva em verdade? Porque hoje no meio da gente existem os hipócritas. E quando eu falo hipócritas, irmãos, eu estou falando dentro do sentido original da palavra. Porque a palavra hipócrita significa um personagem, um ator, uma atriz. Uma pessoa que finge ser o que não é. Isso na vida real é usar de engano. Eu estou fingindo que amo. Eu estou fazendo um personagem de um papel de um personagem fictício, mas na verdade eu não sou aquilo. Estou fingindo que ama. Estou até fazendo uma boa ação dizendo que ama, mas eu estou em engano. Por isso que ele deixa bem claro que tem que ser em verdade. Mas como a gente faz isso? É interessante que a palavra começa falando sobre Caim. Caim, que matou seu irmão Abel. Quantos lembram disso? Normalmente, na ministração que eu falei para vocês, completa, eu começo falando sobre a história de Caim. Aqui não vou ter tempo, mas uma coisa eu tenho que falar sobre Caim. Que é quando Deus disse para Caim, lá em Gênesis capítulo 4, o versículo 7. E a parte final do versículo. Depois que Caim já tinha matado seu irmão, Deus ele vai falar com Caim, vai perguntar a Caim, cadê o seu irmão? Ele vai dizer, eu não sei. Ele vai falar que ele está amarrado por um feitiço ou amaldiçoado, uma série de coisas. Todos nós cansamos de ouvir ou já sabemos sobre a história de Caim e Abel, o que aconteceu. Porém, existe uma revelação. Existe o que, irmãos? Que Deus faz para Caim antes disso acontecer. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus chega para... Antes de acontecer, antes dele matar o seu irmão, Deus vai chegar para Caim e vai dizer assim, sabe que o pecado espreita a tua porta. Diga comigo, sabe que o pecado espreita a tua porta. É isso que Deus vai falar para Caim. E deseja te destruir. Mas olha o final, o que Deus fala para Caim. Cabe a ti vencê-lo. Vou repetir. Deus chega para Caim
Agora nós vamos falar sobre emoções e sentimentos. Deus chega para Caim e diz assim, ó, sabe que você tem uma vontade dentro do seu coração de matar o seu irmão, destruir com a vida dele. Mas na verdade, Caim, se você fizer isso, você vai estar se destruindo também. Porque o pecado já espreita. Diga comigo, espreita. No original, essa palavra espreita, espreita a tua porta. Significa deitar-se, agachar, sentar ou repousar. O pecado já repousa na tua porta. Sempre quando eu procuro as palavras no original, eu também procuro o sentido figurado. O sentido figurado é o que o autor tinha na cabeça dele para escrever essa palavra. E o sentido figurado da palavra aqui, olha que loucura, irmão. Agachar-se para se deitar como um animal de 4 patas. Caim, o pecado já espreita a tua porta. Olha o que o autor tem na cabeça dele, como um vou usar um animal que a gente tem aqui comum, um cachorro. Um cachorro que chega e deita na porta da casa do seu dono. Então, olha a influência maligna, olha a influência negativa, olha o pecado. Visualize na figura de um animal que está se deitando e aguardando a porta abrir para ele entrar. E Deus está falando de o quê? De uma vontade, de um desejo que ele estava gerando no coração dele. Eu estou falando antes dele matar o seu irmão. Resumindo, apenas 3 vezes, quantas vezes? No original hebraico aparece essa palavra desejas. O pecado desejas. E essa palavra desejas é uma palavra em hebraica que é tisuká. Tisuká, irmãos, está falando de um desejo compulsivo. Porque tisuká vem de suká, uma outra palavra hebraica. E suká significa correr atrás. Então, se eu estou falando de um desejo, e o original está me falando que é um sentimento, que a expressão na ideia, na mente do autor é de correr atrás, eu estou falando sobre um desejo, sobre uma vontade, sobre um animal. Olha, o pecado já está na tua porta. Vamos ver se você consegue fazer a correlação. O pecado já está lá te esperando. E ele deseja. O pecado faz o quê? Logo, então, ele não está apenas repousando. O pecado, ele está ansioso. O pecado, ele está correndo atrás. Quando eu ministrei sexta-feira, eu até dei o exemplo, fiz a analogia de um míssil teleguiado. Aonde você vai, você está com a mira em você. E por que tudo aquilo aconteceu? Por causa que Caim deu brechas para sentimentos e emoções entrarem no coração dele. Quando você fica triste, quando você está cabisbaixo, quando você está ansioso, ansiosa, nervoso e nervosa. O que a Bíblia está dizendo aqui até agora no original que eu estou te passando? Os demônios, eles não vão entrar em você só por entrar. Mas quando ele vê o seu estado emocional e psicológico já abalado deste nível, gerando pensamentos e sentimentos negativos, os demônios já, chegam. Porque eles têm um propósito de entrar. E o pecado quer o quê? Te destruir. Mas Deus diz para ele assim, mas cabe você vencê-lo. E a palavra vencê-lo no hebraico é machal.
Machal significa reinar, governar e dominar. Você é que domina sobre as emoções e sobre os pensamentos e sentimentos. Tudo de ruim aconteceu na vida de Caim, se tornou quem se tornou, tudo começou com emoções e sentimentos que ele não quis dominar. Quantas portas de oportunidade, quantas bênçãos você já não perdeu, por causa que tu é uma pessoa estourada, ignorante, ou triste demais, ou que se sente incapacitado, incapacitada. Ou seja, quantas vezes, ao invés de você dominar, reinar, governar sobre emoções, e você não conseguiu, e a porta se fechou, e a bênção foi embora, ou pior, ou o mal entrou na tua vida e tem comido você, corroído você de dentro para fora. Foi isso que aconteceu com Caim. Olha, irmãos, e isso aqui que eu estou falando nem é a mensagem de verdade, porque lá na outra igreja eu fui bem mais profundo, e eu já vou passar para o outro ponto. Ou seja, até agora nós falamos do coração, das emoções, dos sentimentos, dos desejos que vêm e muitas vezes você aceita. Caim já está na tua porta, não deixa isso entrar. Caim já está aí pertinho de você, não deixa isso te destruir. E a geração que a gente vive hoje, irmão, como é que está as redes sociais, como é que está as ideologias, como é que está as coisas, piora a situação. Porque hoje já chega a ser bonito falar, não, eu sou um pobre coitado, eu sou um derrotado. Não, é porque eu tenho a síndrome de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá. E a gente tem se tornado mais fraco. Por que você acha que as doenças psicológicas e psicossomáticas, elas são o mal do século? E daqui vai para pior. Porque ao invés de a gente dominar, a gente aceita. E ainda tem uma galera que agora está achando bonito, que louva. É um prato cheio para o diabo. Emoções e sentimentos, entranhas. Essa palavra que eu li aqui em João, primeira epístola de João, no capítulo 3, principalmente no versículo 17, diz assim, vou repetir para você lembrar. Se alguém possuir recursos materiais e observar o seu irmão passando necessidade e não se compadece dele. Diga comigo, compadecer. Diga assim, splashnon. É a palavra grega. Significa entranhas. Entranhas, uma outra palavra em português para você entender, é as vísceras. E para melhor entender ainda, é o pulmão, é o coração, é o fígado, é o rim, é o baço, todos os órgãos internos que estão aqui, na cavidade abdominal. Entranha significa isso. E por que a Bíblia, irmão, por que a Bíblia sempre fez e sempre trouxe uma correlação com as emoções e esses órgãos? Porque é algo espiritual. É o físico ligado ao espiritual. Vou dar um exemplo básico para você.
Tem pessoas que têm algum problema. Vou dar 2 exemplos para ficar melhor ainda. Você tem pressão alta, supondo. Ficou estressado. Adivinha o que vai alterar? Teu coração. Tem gente que tem problema nos rins. Ficou estressado, aonde vai doer? Porque as emoções, elas vão somatizar no órgão do seu corpo que está mais fraco. Sem falar diabetes. Aí eu fiquei emocionado, a diabetes lá em cima. E como que uma pessoa sente emoção? Aonde é que se cria a emoção? Quem é que? É muitas perguntas, né? Diga assim: nenhuma emoção e nenhum sentimento é produzido por mim mesmo. Sempre vai ser coisas externas, irmão. Você não escolhe estar feliz e nem tá triste. Você é provocado a estar feliz ou estar. O único, pelo menos deveria ser, né? O único desses sentimentos ou emoções que nós deveríamos estar a todo momento é um chamado paz. A paz é como se fosse uma plataforma para todos os sentimentos bons. Você está em paz? Estou em paz. Então quer dizer que você não está nem feliz demais, nem alegre demais. Você está aqui, ó, no equilíbrio. Aí eu estou zen. Mas deixa eu falar algo para você. O diabo, ele é o expert em produzir situações negativas para justamente ele dominar e reinar sobre as tuas emoções e sobre os teus sentimentos. Deus disse para Caim: Caim, o bicho está aí na tua porta já. Ele já quer entrar dentro de você. Mas você pode dominá-lo. Você pode vencê-lo. E não é o que a gente faz, não é, irmãos? A gente deixa, a gente se entrega. Se está triste, se entrega à tristeza. Se está nervoso, se entrega à raiva. E na verdade, nós deveríamos controlar isso. Olha aqui, ó, a correlação espiritual. Olha aqui que eu vou te dar de informação espiritual. Quando o sacerdote pegava um animal para colocar no altar de Deus e sacrificar o animal, sabe qual era a parte que mais Deus gostava? Ou a mais importante delas? Chamado de redenho, que é a mesma coisa de vísceras. No sacrifício para Deus, lá na época do sacerdote, quando queimava as entranhas e subia a fumaça, Deus lá no céu falava: cheiro de adoração. Porém, os pecados, as iniquidades são somatizadas das nossas emoções também. Sabia disso? Vou lhe dar um exemplo. O apóstolo Pedro, eu disse quem, irmãos? Ananias vai se aproximando do altar para trazer um voto que ele tinha feito com Deus. Eu disse quem? Ananias. Quando Ananias chega perto do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro olha para ele e é a chamada revelação. Ele tem uma revelação. Porque ele lê o que está dentro da alma.
E Pedro vai dizer para Ananias o seguinte: por que você deixou o diabo encher o teu coração, mentindo? Então, quando o profeta, o apóstolo, olha para ele, não vê apenas o físico, ele vê o coração, as entranhas, cheia de sentimentos de engano. E Pedro fala: você mentiu não para mim, não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. E quando ele termina de falar aquilo, o homem cai duro, puf, morre. Porque aquele homem, ele tinha determinado no coração dele de trazer tudo aquilo que ele vendeu, as propriedades dele, e falou assim: eu vou dar todo o dinheiro para a obra de Deus. Só que no meio do caminho ele, um pouco. Ele trouxe um pouco e reteve um pouco. Não foi o que ele prometeu para Deus. E ele caiu morto. E eu estou falando, irmão, não é da época da lei, não. Já estava na dispensação da graça. E o cara caiu, a Bíblia diz que ele caiu fulminado. E fulminado muitas vezes está ligado ao que a gente chama hoje na medicina de infarto, ou de morte súbita. Ele morreu de uma morte súbita. O coração dele já estava cheio. Então, para o diabo, era um banquete o coração dele, cheio de engano, de corrupção, de fraude. E aí, quando aquilo é exposto, ele não aguenta e morre. E a gente, irmão, acostumou a guardar emoções e sentimentos e pensamentos negativos. Você fala assim: nunca fez mal, né? Mas cuidado. Caim começou assim, e olha como que foi a vida dele, uma vida de derrota, de fracasso. O apóstolo João, ele está falando das entranhas. Além de mim, quem mais é nordestino aqui? Faz assim com sua mão. Pronto, tem um monte de nordestino aí. Já comeu fígado, ou come fígado? Faz assim. Rins. Todo mundo aí, pelo amor de Deus. Minha esposa é goiana, né? Vai fazer rins, só do cheiro ela já sai correndo. Fígado a mesma coisa. E por que para nós que fomos acostumados a comer isso, esses miúdos, essas entranhas, para nós é uma especiaria, uma delícia, é ou não é, irmãos? É bom demais. O povo é que está perdendo, né? Povo besta. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina o sacerdote abrindo o animal, e eu vou falar, irmãos, quem não sabe preparar os rins mesmo, na hora de fazer na panela, aquele cheiro de urina, purinho. Se você não souber fazer, é assim ou não é, irmãos? Imagina essa caatinga, imagina esse mau cheiro, o sacerdote tendo que lidar com aquilo, mas esse mau cheiro nas narinas de Deus representava adoração, era cheiro de suavidade. Você está descobrindo hoje que quando o sacerdote queimava os miúdos, as entranhas, as vísceras no altar, o que Deus recebia, irmão, ou o que era queimado, não era apenas algo físico. Estava queimando as emoções e os sentimentos negativos daquele povo. Hoje, eu vou te convidar a gente fazer isso profeticamente. Você vai trazer as suas entranhas para sacrificar no altar.
Os sentimentos, os pensamentos, as emoções negativas para ser oferecida a Deus e ser queimadas. É isso que a gente deve fazer todos os dias e a gente não faz. Aí eu quero entrar nesse entendimento aqui do apóstolo João. Por que que as entranhas são importantes para a vida espiritual, irmão? Por que que as minhas emoções, a minha alma ou os meus sentimentos é importante para um culto? Ou é importante para eu receber algo de Deus? Porque se eu fecho o meu coração, se eu bloqueio, eu não recebo nada. Se eu não tiver essa visão profética, a imagem do sacerdote pegando as vísceras do animal, ok? E queimando no altar. Se eu não tiver essa ideia, todo culto que eu vier, ou toda oração que eu for fazer, eu vou sempre orar, ou sempre vir para o culto, ou sempre me expor ao mundo espiritual com as entranhas fechadas. E é por isso que você não recebe. É por isso que você não é transformado. Olha, eu vou ler um outro texto aqui para você. Filemon. Quem escreve para Filemon é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está preso. Cadeia. Imagina como que era uma cadeia naquela época. Era as masmorra, né? Lugar escuro, gelado, cheio de fungo. Naquela época, os presos não recebiam visita, tá? Pelo contrário. Naquela época se tinha um carrasco. Quem era o carrasco? O carrasco era o carcereiro, que de tempo em tempo tinha que abrir a cela e dar um pau, bater, humilhar quem estava lá preso. Era assim ou não era? Aí eu vou perguntar para você, imagina como é que está o estado emocional e psicológico do apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. O pior possível. Sabe o que eu entendo aqui antes de continuar? Que ninguém é de ferro, irmãos. Tem dia que a gente está mesmo assim, ou triste demais, procurando um pé de goiaba para se enforcar, ou querendo quebrar chutar o balde. Minha esposa fala, amanheceu de pá virada. Tem gente que amanhece tá de pá virada todo dia, e acha bonito ficar de pá virada. Mas tá bom, é um outro assunto. Mas você não pode ser escravo das suas emoções, dos seus sentimentos. Porque além deles fazerem mal para você, eles impedem outras pessoas te abençoarem. E não só isso. Quando você está com as suas entranhas cerradas, fechadas, quando a glória de Deus vem para visitar você, não consegue entrar. Porque a glória necessita que você esteja com o coração aberto. Olha o que Paulo vai falar para Filemon. Eu vou ler em duas traduções, tá? King James e João Almeida. King James diz assim, sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos em Cristo, ou no Senhor. Olha o favor que Paulo queria receber. Reanima o meu coração em Cristo. Diga comigo, reanima o meu coração em Cristo. O mesmo versículo, em uma outra tradução, diz assim,
Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Ao invés de ser reanima, olha como é que é a tradução da João Almeida: recria ou recreias as minhas entranhas no Senhor. Então tem uma tradução que fala o coração, já fica mais exposto, e a outra fala entranhas, e todas as duas estão certas, que é a palavra que eu falei para você repetir, splashno. Essa palavra, ela significa os órgãos internos, como eu já disse para você. Mas o sentido figurado dessa palavra, ou entranhas ou coração, significa assim, ó. Primeiro, íntima compaixão, empatia, simpatia, alegria, amor, ou qualquer outra afeição. Então, coração, entranhas, ele está falando de bons sentimentos, de boas coisas, que ele na cadeia não estava recebendo. Reanima. Vamos ver o que é reanima? A palavra é anapauor no grego. Reanima. A primeira tradução que eu encontro para o português de anapauor é atualiza. Recria ou reanima também significa o quê? Atualiza. Vocês aí que estão acostumados de usar a linguagem de computador, é só apertar o quê? F5. Apertou o F5, atualiza a página. Talvez a página está lá travada, dando problema. Você aperta o F5 e atualiza. Atualiza o meu coração, atualiza o que eu estou sentindo. Quantas vezes nós não precisamos, irmãos, de uma atualização, sim ou não? Talvez hoje você precisa. Na verdade, todos os dias nós precisamos. Você tem que entender que você pode se atualizar. Mas muitas vezes também Deus vai usar uma pessoa para orar pela gente, para dar uma palavra para a gente, e aquilo vai nos animar. É uma atualização do céu. E aquele estado emocional, psicológico, de angústia, de tristeza, de morte, sei lá, qual for, você recebe uma atualização. Reanimar. O que Paulo queria que aqueles irmãos fizessem com ele? Ele está dizendo assim, ó. Se vocês receberem esse irmão, que ele estava falando de um irmão que tinha que receber. Quando isso acontecer, toda tristeza, toda angústia, toda injustiça que eu estou sentindo, todo e qualquer sentimento negativo, eu vou receber uma atualização. E isso vai ser destruído. E eu vou voltar a sentir a alegria. Irmãos, existe um dado que quando as pessoas descobrem que estão com câncer, eles ficam tão tristes que acelera a morte. Quem já ouviu falar disso? É uma verdade. Porque só de você... eu vou usar o dado que a gente teve. Quem não ouviu tanto aí na pandemia que teve? Se você ficar em casa, triste, angustiado, o seu sistema imunológico vai abaixar, vai ficar fraco. Quem ouviu isso? Todo mundo. Só de você estar triste, de você estar frustrado, já é mais suscetível das enfermidades
entrarem em você. Sabe o que eu entendo aqui? Diga assim: os bons sentimentos abre os portais espirituais da minha alma para a glória de Deus entrar. Aí isso é em forma de cura, de libertação, de prosperidade, das bênçãos do Senhor. Diga assim: mas os sentimentos ruins, negativos, abre a minha alma para os demônios entrarem. Ou seja, você sempre vai estar aberto. Quando você está fechado para Deus, está aberto para as trevas. Vou usar um outro termo. Se você está fechado para as trevas, você está aberto para a luz. E quem é que tem um controle sobre isso? Ou quem deveria ter? O que Deus diz para Caim? Você. Você tem. Aí eu vou passar para a parte final. Irmão, a partir de hoje, quando você for vir para um culto como esse, qualquer culto, ou oração que você está fazendo em casa, não, vou ligar o som aqui, vou botar uma música para mim ouvir. Tudo que você for fazer para exercitar sua fé, abra o teu coração, porque senão você não recebe nada. Eu não disse que a parte do sacrifício do animal que Deus mais se agradava não eram as vísceras, sim ou não? O que Caim ofertou para Deus? Quem lembra? A gordura dos animais. Mas sabe que gordura que é essa? A gordura das vísceras, irmão. Quando Caim vai e oferece a gordura das vísceras, ou seja, dos órgãos internos, para Deus aquilo dali foi o meu Deus, foi uau! Não sei nem que expressão que usa. Deus recebeu. Porque embutido a sua oferta, embutido ao teu louvor, quando você levanta as tuas mãos aqui, ora, canta, louva, você está exalando o que a sua alma está cheirando. O teu sacrifício de louvor, Deus ele está recebendo o cheiro dele. Aí tu fica aí, parece que chupou limão, ó. Essa cara azeda. Parece que um caminhão atropelou você. Tem dia que a gente vai estar assim mesmo, irmão. Mas todo dia, todo dia, pelo amor de Deus, né, irmão? Quem é que está perdendo? É você. Quando você está com a alma aberta, você tem um propósito, você tem um foco. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela pensou, ela gera dentro dela, se eu apenas tocar nele. Ela vai com a alma aberta, ela vai com as emoções abertas, ela vai para sacrificar as emoções e os sentimentos, está tudo aberto. O que acontece? Quando ela toca em Jesus, a glória de Jesus toca ela, porque ela estava aberta. Diferente dos outros ou da multidão que estava fechado, e todo mundo tocava Jesus, espremia Jesus, fazia tudo. Ou seja, a intenção do meu coração, o que me motiva, interfere ou não na hora de eu receber de Deus? Interfere ou não, irmãos? 100%. Aí o que eu faço se eu sou esse durão? O que eu faço se eu não sinto? O que eu faço se isso, aquilo, outro?
Só se faz uma coisa com a alma, irmão. E não é treinar ela com coach, não, ou com coachice, não. Com a alma a gente mata ela, crucifica ela. Você viu aqui que no começo do culto, eu aproveitei que os meninos estavam cantando aqui, e a gente fez um exercício de adoração. Você viu que mudou o ambiente, que mudou o clima da igreja. Mas isso mudou por causa que alguns se abriram. Ei, Deus ele não é invasor não, irmão. A glória de Deus ela não vai invadir você. Invadir no sentido de entrar obrigado, não. O Espírito Santo ele só entra se você quiser deixar ele entrar. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta aí. Ele ó o tanto que ele é educado, ó. Ele não é como aquele teu filho, a tua filha que entra na porta do quarto teu lá e já nem bate na porta não. Já entra entrando. Aí tu fala, ô praga de menino. Só bater na porta não? Com maior educação, né, tu fala. É assim ou não é, igreja? Tem que mudar essas entranhas aí. Tem que mudar esses sentimentos, esses desejos. Porque eu sei disso. E agora você também está sabendo. O que você deve fazer para você não sair de um culto, de um período de oração, de um propósito de oração sem receber nada. É olhar para você e falar, eu vou me sacrificar. Eu vou queimar. Tem gente que entra na igreja, mas hoje o culto está um peso. E tu aceita, irmão, um peso. Não, hoje eu não estou legal. E tem gente que está tão ruim, e os outros não percebem ou não querem perceber, a ruindade que está aqui passa para o outro, porque ele vai contaminando. Ao invés de você sair fora dele, é mesmo, aí você vai dando ouvido, daqui a pouco você também está aí durão. Eu não vou orar não, olha o jeito que ele prega, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele está... Aí te contamina também. Aí você acaba que fecha o seu coração. Fechou o coração, não recebe. É isso que o apóstolo João está dizendo. Você vê o irmão passando necessidade, ao invés de você abrir o coração, você fecha. E não recebe nada. Por quê? Fechou. E deixou o diabo encher o teu coração. A glória de Deus. Agora eu vou falar para finalizar. Essa serve para obreiros. Sabe quando a manifestação da unção de cura? Eu disse o quê? Cura. Quer orar por alguém? Inclusive eu estou até pensando em montar um curso para falar sobre isso. Para trazer a correlação das entranhas e os dons espirituais. Porque tem tudo a ver. Vou dar um exemplo para você. Jesus está vendo a mulher e um cortejo fúnebre. Estão saindo da cidade para ir lá para fora para o cemitério, enterrar o menino. Jesus olha para aquela mulher, e o texto vai dizer, e ele sentiu íntima compaixão. O que ele sentiu? Íntima é raríssimo. Talvez você nunca percebeu se você tem um dom de cura. Mas quem tem um dom de cura, pode perguntar para essa pessoa:
se ele não se compadece fácil dos outros. Ele olha e ele viu a pessoa necessitada, passando a dificuldade, ele já é quebrantado de natureza. E essa íntima compaixão que ele sente, abre para a unção se manifestar através dele. Pode ver quantas passagens bíblicas que antes de Jesus curar alguém, não tem algo relacionado com o coração, com a vontade dele. Muitas. Então, pessoas empáticas, preconceituosos, não vou nem encostar lá, do jeito que ele é, do jeito que ela é. Nunca vai ser usado por Deus. Nunca vai desenvolver os dons espirituais, porque você tem um coração fechado. Você não vai fluir nos dons espirituais porque o seu coração é fechado. E a obra, irmãos, nós temos que estar disposto a tudo. É olhar para o nosso irmão, olhar para o próximo e saber que aquela pessoa ali é alguém que Deus colocou no nosso caminho para a gente ajudar, para a gente amar. E a obra de Deus vai se manifestar na vida daquela pessoa através da gente. Mas o senhor não sabe o que aconteceu. Eu carrego tantos traumas, tanta frustração. Eu já fui na igreja, eu já fui não sei aonde. O marido, é o menino, é o filho. Eu sou uma pessoa muito ferida na minha alma. Olha, eu sou uma descontrolada, um descontrolado. Então, irmão, hoje é o dia de você pegar essas entranhas que está tudo podre e queimar no sacrifício do Senhor. O que Davi disse? Senhor, Salmo 51, tá? Se o Senhor quisesse bois, carneiros, sacrifícios, eu te daria. Porque Davi já está orando, ele já é rei, ele já tem, dinheiro. Contudo, o Senhor se agrada de um coração aquebrantado e contrito. Ele está igualando o sacrifício do animal com um coração quebrantado e contrito. O Senhor quer mais o quê? Um coração aquebrantado. Aí depois ele completa dizendo, aí sim ele receberá suas ofertas. Vamos se pôr de pé. Quando a gente canta, quando a gente ora e fala assim para os irmãos, abre o coração. Não é fácil, irmão. Quando a gente fala assim, se arrepende, irmão. O arrependimento tem a ver com isso também. Não é fácil se arrepender. Israel, eu disse quem? Na época do Antigo Testamento, era comum eles fazerem, eu posso citar Neemias capítulo 9, eles ficaram 12 horas, quantas horas? 12 horas confessando o pecado em praça pública, 12 horas falando do que eles tinham feito de errado, jogando tudo aquilo fora, Senhor, nós se prostituímos mesmo, nós fizemos isso, nós matamos, nós roubamos, nós se corrompendo, realmente eu estou triste, realmente eu estou frustrado, jogando aquilo fora. O que eu quero dizer? Que às vezes, irmãos, você vai orar e está pesado, né? Vai orar e está triste,
vai orar e está cabisbaixo, você não deve aceitar. Você tem que romper com isso. Você tem que quebrar com esse estado psicológico e emocional. E você tem que mostrar para Deus que realmente você abriu o seu coração para Ele. Fazer como aquela mulher, não se importar com nada e apenas tocar Ele. Você não precisa fazer uma adoração ou um culto para impressionar a mim e nem a ninguém que está aqui. Você só precisa chamar a atenção dEle. E tanto vocês que estão aqui presencialmente, como quem está na transmissão, este é o momento de você quebrantar o seu coração. Esse é o momento de você receber mais de Deus aqui hoje. O dinheiro, irmão, ele é um sentimento também, sabia? A palavra hebraica para kesef significa desejo. Quando a Bíblia lá no Antigo Testamento diz assim, dinheiro, a palavra é kesef. Kesef significa desejo ou desejar. Eu estou triste porque eu estou sem dinheiro. Estou endividado, endividada. Tá bom. Quem é que nunca teve? Ou quem é que não está? Mas e aí? Esse sentimento vai te dominar ou você vai romper com ele? Ou você vai quebrar com ele? Se esse sentimento te domina, quer dizer que o seu coração está fechado. Pega tudo, irmão. Todo sentimento negativo. Não, é porque eu fui abusado, abusada, eu carrego esse trauma. Pega tudo hoje. E queima nesse momento de adoração. Queima nesse momento de oração. Porque quando a glória do Senhor te pegar, Deus ele vai transformar o teu coração em outro. Vai transformar a tua vida em outra vida. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, vem. Vem, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com. Ou através das contas bancárias, Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union ou pelo PayPal
pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 55 62 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.